Iniciando, então. Esperar o pessoal entrar. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom, conforme você for entrando nessa live, dá um feedback aí pra gente se você tá ouvindo bacaninha, tá? Pra gente saber aí como é que tá a qualidade do áudio. Ok? Marinês, boa noite. Bem-vinda. Vamos só aguardar o Facebook também fazer a publicidade, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Conforme você for entrando, vai dando seu feedback aí. Se você me ouve bem, se está tudo certinho aí para a gente iniciar, tá? Ela falou que tá sem áudio, é porque o som tá conversando, acho. Bom, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente decidiu bater um papinho com vocês aqui sobre reprogramação mental, tá? Porque é um assunto de interesse de muitos, muitas pessoas buscam essa ferramenta, né? E possivelmente há algumas dúvidas, né, gente? Então a gente está aqui sempre para esclarecer dúvidas, tá? Então, pessoal, é comum a gente ver, por exemplo, vídeo no YouTube de reprogramação para isso, reprogramação para aquilo, né? Aí o coleguinha vai, ouve o vídeo e nada muda, não acontece nada, né? E aí diz, né? Teoricamente diz que
é necessário fazer 21 dias seguidos, consecutivos, né? Para obter resultado. Não é assim que o pessoal fala, gente? Já ouviram isso? É necessário fazer 21 dias seguidos para obter resultado. Vamos lá, áudios de reprogramação mental. Gente, isso é e não é um mito, tá? Eu vou colocar como mito. Eu vou explicar o porquê. Mito. Quando a gente fala da prática de 21 dias consecutivos, a gente não está falando de reprogramação mental. A gente está falando de criação de novos hábitos. Por quê? Para que você transforme um determinado comportamento em um hábito, é necessário que você pratique várias vezes aquele comportamento, correto? Então eu quero que um determinado comportamento se torne hábito na minha vida. E aí se faz necessário eu ter uma repetição. Essa repetição a gente vai chamar de condicionamento ou recondicionamento. Condicionamento, recondicionamento operante. Por que que o pessoal fala sobre essa história de 21 dias? Porque a partir de 21 dias, isso há estudos, começa a trabalhar a plasticidade cerebral. Nosso cérebro, ele é plástico, ele é, vamos dizer assim, maleável, né? Então, o que que seria isso? Vamos desenhar aqui. Vou fazer um cérebro. Que tronco que você faz. Isso aqui é um cérebro. Tá? É o seu cérebro, tá dentro da sua cabeça aí. Vamos deixar ele um pouquinho mais com cara de cérebro, talvez. Bom, dá para entender, né, gente? Que isso é um cérebro. O cérebro, nosso cérebro, ele trabalha com um sistema que é chamado de engrama. Engrama neural. O que seria isso? São as conexões dos neurônios que definem determinados comportamentos. Então, por exemplo, um neurônio aqui, vamos desenhar um neurônio. Isso aqui é um neurônio, tá? Isso aqui é um neurônio. Um neurônio, ele se liga com outro neurônio e tem uma interação através de neurotransmissores. Então, quando você tem um pensamento fora do cotidiano, um comportamento fora do hábito, foi um neurônio que se ligou ao outro. E aí você teve essa experiência. Quando você começa a fazer esse mesmo comportamento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 dias repetidos, o que altera nisso? A velocidade dessa informação para este neurônio. Então ele vai se tornando mais rápido, a conexão vai se tornando mais rápida. E a partir do momento que ela se torna muito próxima, tem uma velocidade
muito rápida, a gente chama de padrão inconsciente. Padrão inconsciente. O que seria um padrão inconsciente? É aquilo que você faz... Deixa eu apagar aqui. É aquilo que você faz sem necessidade da razão, do racional. Ou seja, você faz de forma automática. Então você criou um engrama neural. Um engrama neural é um padrão inconsciente. Quando se torna um padrão inconsciente, não é mais necessário a razão, a lógica, a estratégia, a crítica, né, para você fazer. Ele se torna um comportamento automático. Quando ele se torna um comportamento automático, é classificado como um hábito. Vamos dar exemplo. Vamos dar exemplo aqui. Dirigir. Dirigir. Quem aí dirige? Quando você começa a dirigir, que você não sabe, né, a primeira vez que você vai dirigir, então o que acontece com o seu neurônio lá no engrama? Vamos desenhar o neurônio aqui. Para ele fazer conexão com o novo comportamento, ele leva mais tempo. Por quê? Não é algo natural, não é algo habitual, não é um hábito. Então você está aprendendo, você tem um pouco mais de dificuldade. E quando a gente está aprendendo que esse comportamento não é automático, a gente precisa do nosso senso lógico para conseguir realizar. Então você lembra que quando você estava aprendendo a dirigir, você tinha dificuldade, né, de conduzir o veículo, às vezes errava uma troca de marcha, errava os pedais, né? Tinha que ter uma concentração muito grande, um senso lógico muito grande para você conseguir executar a tarefa. E aí você foi fazendo. 1, 2, 3, 10, 20 dias, um monte de tempo lá, todo dia dirigindo um pouquinho. Essa velocidade se tornou muito mais rápida. E aí o que aconteceu? Hoje você dirige de forma inconsciente. Você entra num carro, sai dirigindo, às vezes chega no destino e nem prestou atenção no caminho, não é? Por quê? Está inconsciente, está no automático. Está conduzindo de forma automática. Certo? Faz sentido para vocês isso? Isso, para tudo, gente. Dirigir, ler, andar de bicicleta, né? Pedalar, nadar, todas as habilidades que a gente aprende. Escrever, o que mais? Cozinhar. Todas as habilidades que a gente vai aprendendo. A gente aprende a habilidade primeiro através da razão, da lógica, da consciência, da concentração. E aí você vai aplicando várias vezes, né? Vamos colocar aqui. Várias vezes. Até que esse comportamento se torna um hábito e vire um padrão automático. Isso significa que o engrama neural foi gerado e com velocidade, com rápida funcionalidade. Então, quando a gente tem dificuldade de realizar alguma tarefa,
É porque ainda não há essa conexão bem estabelecida. Ela ainda está num padrão racional. Ok? E assim nós chamamos esse processo na psicologia. Em grama neural, é na neuro, tá, gente? Na neurociência. Na psicologia vai chamar de condicionamento operante. Ok? Que é a escola do behaviorismo. É diferente condicionamento de reprogramação mental. É diferente, são ferramentas diferentes. São práticas diferentes. Né? Obviamente que através de um condicionamento você pode ter uma reprogramação mental. Com certeza. Através de uma reprogramação mental você pode ter um novo condicionamento? Com certeza. Mas a prática é diferente, porque o condicionamento ele vai trabalhar o comportamento. O comportamento se trabalha com uma prática constante. E aí você altera comportamentos, ok? A reprogramação mental, ela vai trabalhar a estrutura emocional, que é diferente do comportamento. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Coloquem dúvidas aí, gente. Eu gosto de responder. Então são práticas diferentes. Por que são diferentes, gente? Alguém sabe? Alguém quer dar um palpite? Primeiro que o nome, né, gente? Reprogramação mental já é meio estranho. É esquisito. Não dá para concordar muito com isso, tá? Por que não dá para concordar com isso? Porque essa classificação ela passa uma imagem equivocada para as pessoas, para os pacientes, para quem não conhece, para quem vê de fora. O que a pessoa pensa quando ouve reprogramação mental? Quem sabe aí? Quem que quer dar um palpite? Hã? Ah, sim. É normal, o Facebook tem esse delay mesmo. Alguém quer dar um palpite? A pessoa, o leigo, vamos chamar assim, a pessoa que não conhece, que não entende muito sobre estrutura mental, funcionamento da mente, né? A Lu aqui, vão limpar a minha mente. É meio isso, né, Lu? É meio assim que o pessoal pensa, né? Por exemplo, eu quero... Isso aqui é comum, gente, pessoas procurarem reprogramação para isso. Eu quero esquecer meu ex. Então a pessoa, provavelmente, ela está tendo algum sofrimento em relação a esse término, né? Então a pessoa, ela acha que através de uma reprogramação mental, o que acontece? Nunca mais ela vai pensar nesse ex. Ele vai simplesmente ser apagado. Vai ser apagado da mente da pessoa. E isso não existe, gente. Não existe, tá? Você não apaga nada. Então, quando a gente fala de reprogramação mental, as pessoas pensam isso. Igual a Lu falou, né? Eu vou apagar aquilo que eu estou pensando, que eu não quero pensar.
Ou eu vou passar a pensar só da forma que eu gostaria, né? E não é assim que funciona, gente. Então o nome, ele já tende a levar para essas características, o que obviamente vai levar à frustração, né? Mas, quando a gente fala de reprogramação mental, lembra que eu falei que a gente tem o condicionamento, que é o comportamento, e a reprogramação, que é a emoção? É aqui que a reprogramação atua. É no eu não vou esquecer o meu ex. Não vai ser apagado da minha memória. Eu vou pensar, eu vou lembrar, eu vou saber que essa experiência existiu. Agora, o que a gente precisa observar na reprogramação mental? É o quando eu penso, o que sinto ou como me sinto. É isso que a gente vai validar na reprogramação. Você não vai deixar de pensar. Ah, eu não vou mais pensar no meu ex, eu não vou mais pensar no problema, eu não vou mais pensar nisso, eu não vou mais pensar naquilo. Não, você continua pensando. E pensamento, acho que vocês já perceberam, é algo meio automático, né? Então a gente recebe um estímulo, o pensamento voa e viaja, né? Então o processo, ele está relacionado a isso, gente. Como eu me sinto. Como eu me sinto quando eu penso? Ah, quando eu penso no meu ex, eu me sinto triste, eu sinto raiva, eu sinto ciúme, eu sinto isso, eu sinto aquilo, cheio de emoções. Então, sentimentos são subclassificações de emoções. A emoção, ela é inata, ela é instintiva. Nós temos, os animais têm, todo mundo tem, né? Um cachorrinho sente raiva? Sente. Sente tristeza? Sente. Sente medo? Sente. Sente alegria? Sente também, né? Então faz parte da estrutura animal que temos. Agora nós damos subclassificações, que são os sentimentos. Então todo sentimento tem, por sua essência, uma emoção primária. Ok? Dúvidas até aqui? Hã? Pois é, acho que pra mim não tá chegando, não. Ah, sim. Tá sim. Tem várias formas de pensar, afirmar. É, algumas coisas chegam, outras não estão chegando. Curioso. A Ellen aqui, tem várias formas. Pensar, afirmar e na hipnose feito também. Sim, também. Pois é, gozado que não apareceu aqui no... Hã? Buscar milagre. É por aí, né, gente? Então, o que acontece? Como eu mudo a emoção, o sentimento? Ótimo, tá? Como eu mudo emoção, sentimento? Primeiro, que a emoção ela tem a função
de prevenir ou proteger, de poupar, talvez, a sobrevivência. Então ela é importante. É importante. Imagine uma pessoa que não tenha medo, por exemplo. Já pensou quanta bobagem ela não faria? O medo é importante. Vai evitar que a pessoa tenha alguma ação ou comportamento que possa prejudicar ela. A gente percebe isso, por exemplo, de uma forma inata, quando a gente vai pra praia, né? Vai tomar um banho de mar. Aí você tá aqui no raso e começa a andar. Vai aumentando, né? A água vai subindo. Chega um determinado momento que o seu próprio ser, seu próprio inconsciente fala, não, aqui é o limite, já deu, chega. Não vai mais. Não é? É como se fosse um sininho. Vamos desenhar um sininho aqui, ó. Como se fosse um sininho. Ah, ficou legal, meu sino. Que tocasse um alerta. Olha, opa, já deu. Esse é o limite. Volta. Então, o medo é importante para a nossa sobrevivência, para a proteção, para manter a espécie. As emoções são importantes, são fundamentais. Mas nós associamos emoções à condição de sobrevivência, que não são reais, que a gente chama de fantasia. Por exemplo, vou chegar atrasado no trabalho. Ah, eu tenho um chefe bravo, vou chegar atrasado no trabalho, posso perder o emprego. A emoção que vem aqui é o medo. Você sente o medo. Qual que é o sentimento? A preocupação. Então você está preocupado. E você vai no trajeto da sua casa até o seu trabalho sentindo o medo como se fosse a sensação de risco iminente de perder a vida por causa de uma fantasia que você acha que vai perder o trabalho. Então a gente tem essa incrível capacidade de complicar as coisas. O tal do sofrer por antecipação, né, por antecedência. Quem aí já sofreu por antecedência? Quem não, né? Que nada mais é que atrelar uma emoção primária a um sentimento por causa de uma fantasia e achar que isso é um risco para a sua sobrevivência. Então a gente tem capacidade para fazer isso. Faz sentido para vocês isso? Dá uma ajudinha para mim nos comentários aí, se aparecer alguma pergunta, alguma coisa, você me fala. Porque aqui eu acho que dá umas travadas. Travando um pouco, eu acho. Eu tô quentinha, eu falei assim, quem não? A Tati também. Quem não? Então a gente tem essa transferência. Algo simples, às vezes vira uma tormenta, e às vezes nem acontece nada, né, gente? A gente se preocupa tanto, sente o medo, né? Coração acelerado, palpitação, sente a ansiedade, suando frio, perna bamba, intestino atrapalhado, não é assim? Quando você está com medo? Por uma fantasia. Porque você associa isso à sua necessidade de sobrevivência. E às vezes nem acontece nada, você chega atrasado no trabalho, o chefe não está nem aí para você. Ok, tudo bem, acontece. E você sofreu à toa. Pré-ocupação. Se ocupou à toa.
Ah, um exemplo que a Stephanie deu aqui, gente. Que muitos, né? Muitos vão ter esse exemplo aí. Quando você não acha o telefone, o seu telefone. Coisa muito idiota. É uma fantasia, mas você entra num estado de pânico. Meu Deus, e se eu perder meu telefone? Tudo que eu tenho, aplicativo, informação, senha, tá tudo no telefone. Aí você entra na preocupação, no sofrimento por antecedência, atrelando a fantasia à emoção do medo. E acha que vai morrer se Aí perder já o começa a telefone. imaginar, né? Como que eu vou bloquear esse cartão? Como que eu vou fazer isso? Aí começa a imaginar, nem procurou ainda, já começa a imaginar como é que vai bloquear os cartão, a senha, as coisas. Não é assim? Sofrer por antecipação. Hackeado? Aí o que a gente tem, gente? Na reprogramação mental. Lembra lá que eu falei para vocês dos neurônios? Conexão neural em grama? Que eles se comunicam através de neurotransmissores. A Marinês, ó. Na verdade, a gente que cria nossos problemas. É isso mesmo, Marinês. A gente cria nossos problemas. A maioria dos problemas que a gente tem não existe. Mas a gente gosta. A Tati deu um comum também. Então isso aqui, gente, neurotransmissor e hormônios são um composto bioquímico. Então, quando você sente medo, por exemplo, você altera a produção de neurotransmissor, produção de hormônio. A sua bioquímica altera. Quando você sente alegria, você tem produção de outro neurotransmissor, outro hormônio. Quando você tem prazer, outro, e assim sucessivamente. Né? Então, o que a gente sente é uma reação neuroquímica, bioquímica. Faz parte da nossa biologia, que é a produção de neurotransmissores e hormônios. Certo? Se isso aqui é um engrama neural, que se conecta através de neuroquímica, perdão. Para a gente alterar isso, basta alterar a sensação. Qual é o neurotransmissor? Então, por exemplo, ficou um pouquinho complicado agora, mas eu vou explicar. A gente substitui. Olha, quando eu penso no meu ex, eu sinto. Vamos pôr aqui, por exemplo, tristeza. Por que sente tristeza? O que é a tristeza? Neuroquímica. Não é? Correto? A gente altera a sensação, o sentimento. Aí quando eu penso no meu ex, eu sinto talvez aceitação, respeito. Vamos colocar aqui, eu sinto tranquilidade. Eu me sinto tranquilo. Então você alterou a neuroquímica. Quando você altera o sentimento, você altera a produção de neurotransmissores e aí você sente a alteração. Então você não deixa de pensar, você continua pensando. Você vai lembrar do ex. Mas a diferença é que agora eu penso e me sinto bem, sinto gratidão pela experiência que eu vivi com ele, que me fez crescer, né? Sinto tranquilidade, porque hoje eu não estou mais junto,
mas valeu a pena os tempos aí que a gente ficou junto. E hoje eu estou em paz, saio desse relacionamento em paz. Então você altera o que você sente, tá? Você não muda o que pensa, você muda o que você sente. E quando você muda o que você sente, você altera a neuroquímica. E aí o seu corpo reage a uma emoção diferente. E aí você não tem aquelas neuroses, né, que a gente tem. Ok? Então não dá pra gente falar de reprogramação mental sem a gente falar de sentimento. Não tem como. Porque a essência seria, né, a reprogramação, vamos colocar assim, reprogramação sentimental. Quando eu penso no meu ex hoje, eu sinto paz, sinto tranquilidade. Isso a gente consegue alterar. E aí o que acontece com o ser humaninho, né, pessoal? Quando a gente fala das reprogramações, a gente fala de indivíduo e ambiente. Vamos colocar aqui vários indivíduos. Então você tem uma reação interna e externa. O que pode acontecer? Ah, eu penso no ex. Aqui, eu penso no ex. É um estímulo interno, né? A mente da pessoa está criando a situação para ela. Eu não penso, tento esquecer, não quero pensar, mas o ambiente, tudo me faz lembrar. E aí o que acontece? Tem um estímulo externo. Aí tem o estímulo, vem uma resposta, e a resposta vem a consequência, que é a tristeza. E como a gente se comporta quando a gente se sente triste? Você tem o comportamento. Fico sem energia, apático, retraído, distante, isolado, e aí eu não vivo a minha própria vida. Então, muitas vezes, isso aqui é mais importante. Quais são os estímulos que a pessoa recebe do ambiente, né? Esse estímulo gera uma resposta. A resposta vai gerar uma consequência, um comportamento. E todo comportamento gera o quê? Um resultado. Certo? Tem alguma pergunta aí? Então, quando a gente fala de reprogramação mental, gente, é uma alteração de sentimentos. Todo sentimento tem sensações. É assim que a gente define um sentimento, o que eu sinto, como eu estou me sentindo. E aí a gente vai ter subclassificação de sentimento. E toda sensação tem por origem a sua emoção. A emoção primária, né? Inata. Quando eu vou fazer uma reprogramação mental, eu vou alterar o que eu sinto.
Aí alterando o que eu sinto, eu altero as sensações físicas que eu tenho. E aí eu sei que eu alterei o campo emocional, a forma, a emoção contida naquela experiência. E aí a gente vê, por exemplo, as pessoas falando assim: ah, eu vou fazer reprogramação mental que eu vi lá no YouTube de 21 dias para prosperidade financeira. E a pessoa faz e não adianta nada. A gente precisa saber quais são os gatilhos. Gatilhos externos, que são estímulos para essa pessoa. Quando o estímulo vem, qual é a resposta que a pessoa tem? Quando ela dá uma resposta, como ela se sente? E de acordo com o que ela sente, ela se comporta. E como ela se comporta, ela tem o resultado. Então vamos usar isso como exemplo, tá? Vou usar isso aqui como exemplo rapidinho. Estou fazendo uma reprogramação de 21 dias para a prosperidade financeira. Ok, então você está falando de dinheiro. Tá? Quais são os gatilhos que essa pessoa tem relacionados a dinheiro? Então, o que pode gerar nela, para ela, mais dinheiro? Por exemplo, trabalhar, né? Agir, estudar, aplicar, poupar e por aí vai, né? Se organizar. Então, quando você fala de dinheiro, você fala de educação financeira, saúde financeira. Para você ter saúde financeira, você precisa trabalhar, com certeza. Você precisa agir ou você vai ganhar dinheiro procrastinando? Com certeza você precisa ter ação. Você precisa estudar, ampliar seu conhecimento? Você precisa aplicar o seu dinheiro? Você precisa poupar uma parte para ter um futuro melhor? Você precisa ter uma mente organizada? Você precisa ter uma boa comunicação? Com certeza. Então tudo isso se enquadra na educação financeira. E aí, qual é o gatilho que o coleguinha tem nessas áreas? Positivo ou negativo? E aí você começa a avaliar. Ó, não, a pessoa até trabalha bastante, né? Ela age, mas ela não estuda, ela não aplica, ela não poupa, ela não é organizada e ela não se comunica bem com as pessoas, não tem uma boa socialização. Vai comprometer a renda financeira dela? Com certeza. Aí o que acontece? Toda hora que ela precisa poupar, que é um gatilho, ela recebe um estímulo. Ó, precisa poupar. Aí ela vai lá no inconsciente dela, na gavetinha do inconsciente dela, e vê qual é a sensação que ela tem, qual é a referência que ela tem em poupar. Vamos colocar aqui a referência. Ela aprendeu a poupar com os pais, ela tem algum hábito, ela tem algum ambiente, algum estímulo externo que possa auxiliar ela, uma rede de apoio? Não, não tem. Ela nunca aprendeu a poupar, ela nunca viu ninguém poupando, ninguém nunca ensinou e todo mundo discutia por causa disso. Então o que ela faz? Ela responde: olha, esse negócio de poupar não é comigo, eu não me sinto bem, ela sente, eu não me sinto bem falando que eu preciso poupar e não posso gastar o meu dinheiro. E aí o que ela tem? Ela tem um comportamento. Qual que é o comportamento? O contrário de poupar. Comportamento contrário de poupar. Ela não poupa, ela tem um resultado. E o resultado vai estar intimamente ligado à saúde financeira dela. Qual?
este comando é difícil dar à mente sozinho. Por exemplo, pedem para nós visualizarmos ou repetir. Acredito que a hipnose seria o indicado, ou a auto-hipnose. Tem alguma outra maneira de reprogramação? Alguma outra maneira de reprogramação? Qualquer linha de psicoterapia vai trabalhar essas reprogramações. Tá? Você pode fazer numa psicanálise, numa PNL, numa hipnose, você pode fazer numa meditação, você pode fazer num grupo social, né? Numa identificação de grupo. Então existem diversas formas da gente conseguir essas reprogramações. Só que o problema, quem que perguntou isso? A Ellen. O problema, Ellen, geralmente é a quantidade de estímulo que a pessoa tem. Aí ela vai, agora, a partir de agora eu vou ser uma pessoa que estuda mais. Só que ainda falta outras coisas, né? Para ela ter realmente, de fato, saúde financeira adequada. Então, pessoal, a gente precisa avaliar como a pessoa se sente quando há um determinado alguma coisa para fazer para melhorar na vida dela. Vamos dar outro exemplo? Eu vou pegar essa daqui de cima, ó. A pessoa quer emagrecer. Quem não quer, né, gente? Perder uns quilinhos aí. O que envolve emagrecer? Envolve a saúde física da pessoa. Então, são diversas atividades que ela vai ter que cumprir para conseguir perder peso. Ela tem que ter alimentação de qualidade? Tem. Ela precisa diminuir quantidade, fazer dieta? Tem. Ela tem que fazer exercício físico? Tem. Ela tem que cuidar do emocional dela, da ansiedade? Tem também. Então ela precisa de uma série de comportamentos para obter a saúde física e assim perder peso. Tem que ter disciplina? Tem que ter disciplina. Enfim, uma série, né, gente? Aí quando você fala para a pessoa assim, olha, faz dieta, né, para emagrecer, faz dieta. Dieta é um gatilho. É um estímulo. Ela recebeu esse estímulo. Esse estímulo aciona o gatilho. Como é fazer dieta para essa pessoa? Como ela se sente em relação a isso? Poxa vida, não. Eu gosto tanto de comer, eu gosto tanto de doce, eu gosto de passear com os meus amigos, conceito social, passear com os meus amigos para comer um sanduíche, uma pizza, né? Então tem toda uma socialização envolvendo a comida. Tem gente que sente injustiça de não poder comer aquilo, né? Às vezes... Privação, né? A pessoa se sente privada. Não, eu tenho o direito de comer o que eu quiser. Eu não vou me privar. Então são diversas formas aí que ela pode se sentir. Como ela se sente é a resposta que ela tem em relação a fazer a dieta ou a se alimentar com mais qualidade. Não, mas eu gosto de doce e Coca-Cola. Tá, mas para emagrecer você precisa eliminar isso. Não, mas eu gosto, é algo que eu escolho. Então, enfim, são as respostas. Conforme ela se sente, ela se comporta. Se ela se sente bem comendo qualidade, ela vai comer. Se ela se sente mal relacionado à qualidade, ela vai evitar. Então aqui você tem o básico do ser humano, né? Prazer e sofrimento. A gente é instintivamente moldado a isso.
Eu preciso sentir prazer e evitar sofrimento. O que gera exercício físico para essa pessoa que quer emagrecer e quer ter uma boa saúde física? Me gera sofrimento. Então eu sinto sofrimento. E aí eu me comporto distanciando, afastando. E obviamente que meu resultado vai ser ruim. Atividade física para essa pessoa. É um prazer, eu adoro. Eu gosto de correr, eu gosto de caminhar, eu gosto de praticar esportes. Então ela se sente bem. E assim ela se comporta e obtém resultado. Faz sentido para vocês, gente? Então, o resultado que você tem da sua vida, tá? O resultado que você tem da sua vida, em todas as áreas, não importa qual seja, está relacionado a como você se comporta, como você age. A forma como você age está relacionado a como você se sente, ok? Como você se sente. A quantidade de comportamento que você tem desse está ligado a respostas de estímulos, que podem ser, igual eu falei, interno ou externo. E todo estímulo é um gatilho. Então eu dou um estímulo, eu aciono um gatilho de um sentimento. Conforme eu me sinto, eu me comporto. Vai ficar gravado, Simone está perguntando. Não, pode. Pode sim, Simone, pode deixar gravado, sem problema. Eu ia falar rapidinho, nunca consigo, né, amor? Não. Nunca consigo fazer rápido. Uma hora fácil. Então, o que a gente faz na reprogramação mental, gente? Atua aqui, ó, em como a pessoa se sente. Se ela sente sofrimento, a gente altera para prazer. Se ela sente prazer em algo nocivo, a gente altera para sofrimento. Por exemplo, eu gosto muito de comer porcariada, produto industrializado, cheio de gordura, de açúcares, né? Eu gosto muito, eu sinto prazer. E se eu sinto, eu me comporto. E se eu me comporto, eu tenho resultado. Não é assim? E aí eu tenho os gatilhos. Eu estou com vontade. É um estímulo. Vai ativar o gatilho de como você se sente. Me convidaram. É um estímulo. Estímulo externo. Me convidaram para ir comer lá uma coisa gordurosa. E aí, como você se sente, você vai. Então, quando a gente fala de reprogramação mental, pessoal, a essência da coisa é emocional, é sentimental. Então, você reprograma como você se sente. Como eu me sinto em relação aos namoros, aos relacionamentos que eu tenho. Por que todo relacionamento meu é frustrado, é frustrante? Vamos olhar lá. O que você precisa? Né? O que você sente? Dor ou prazer ou sofrimento? Como você se comporta? Qual é o resultado que você tem? Aí as pessoas vão seguindo o padrão. Por que segue padrão, gente? Igual a gente falou lá atrás. Por que vira um hábito na vida da pessoa? A pessoa sempre se relaciona com aquele tipo específico de pessoa. Não é assim? Por quê? Está condicionado. A pessoa está condicionado. Está condicionado. Então, os engramas dela lá, né, os neurotransmissores dela lá, já está com uma velocidade muito fácil. Ela se apaixona muito rápido por esse tipo de pessoa. E a pessoa não traz resultado para ela. Ela fala assim, nossa, eu não dou certo no amor. Ok. Como é que você se sente em relação a isso? Não é, gente? Então, a reprogramação mental, ela funciona mais ou menos assim. Na minha linha de atuação, tá, gente? Tem outros profissionais, outras pessoas que fazem diferente. Na minha linha de atuação. Isso aqui é a sua mente, vamos dizer assim.
Existe uma linha que é chamada, nós chamamos de senso crítico, né? Que é a lógica, a razão, o ego do povo aí, né? Existe a consciência e o inconsciente. Muitas vezes, de forma consciente, você quer a mudança. Ah, eu quero tanto emagrecer, eu quero tanto aprender a dirigir, eu quero tanto estudar, eu quero tanto ir para a academia de ginástica, eu quero tanto ser mais equilibrado. Você quer de forma consciente, você até tem consciência disso. Mas o que domina o comportamento é o inconsciente. Por que que é o inconsciente? Porque são as emoções. Você age de acordo com o que você sente. E não com o que você quer ou gostaria. Não, você não, é difícil isso aqui. Muito difícil. Você pode tentar fazer uma reprogramação aí, um condicionamento, né? Até dá, mas é mais difícil. E aqui a gente tem uma coisa que a gente chama de senso crítico, que é os nossos julgamentos. Posso, não posso, dá certo, não dá certo, funciona, não funciona, né? Na nossa atuação aqui, na minha atuação, a gente rompe esse senso crítico e coloca a informação direto no inconsciente. Se sente bem e é algo que faz mal, a gente altera. Se sente mal em algo que faz bem, a gente altera. E aí fecha a janelinha aqui de novo. Aí você vai se sentir de outra forma quando houver um estímulo. Seja ele interno ou externo. Esse estímulo aciona um gatilho. Esse gatilho tem um sentimento. Todo sentimento tem uma emoção, você se comporta. Vai ter um comportamento. E com o comportamento você tem resultado. Então você só muda a sua vida se você fizer, se você agir de forma diferente. Não adianta você ficar aqui na sua mente consciente, aqui pensando, ai meu Deus, eu sou magrinho, sou magrinho, sou magrinho, sou magrinho, sou magrinho, que não vai adiantar nada. Não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Bebida alcoólica consegue também mudar o padrão? Como assim mudar o padrão? De quem que é essa pergunta? Viviane, eu acho que é pelo fator do inconsciente que você está explicando, talvez a dúvida deve seja em relação a isso. Viviane, reformula pra gente essa pergunta que eu não entendi. Bebida alcoólica consegue mudar o padrão? Qual padrão? Tá? Por quê? Vamos falar um pouco da bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela rebaixa também o senso crítico. Né? A lógica, a razão. Ela colocou que veio de pais, já veio de pais. Eu acho que é como se fosse uma herança, uma tendência. Ah, sim. Um condicionamento. O pai levava o filho de 10 anos para beber. Ah, sim. Condicionamento. Sim, sim. Então, o que aconteceu? É Viviane, né? Isso. Então, o que acontece, Viviane? O pai ensina o filho aprende, que ensina o neto, que ensina o bisneto, e assim vai indo. E assim vai indo. Que a gente chama isso de inconsciente coletivo. Ela fala aqui que hoje ele tem 41 anos e é alcoólatra. Provavelmente o filho dele ou ele vai ter a mesma coisa ou uma aversão muito forte. Uma reação exagerada sobre a experiência. Ou seja, não é aquela pessoa que bebe socialmente, por exemplo. Ele bebe e se transforma, que ela coloca. Quando a pessoa bebe e ela tem uma sobrecarga emocional, né, que ela está sobrecarregada, vamos fazer assim, e rompe o senso crítico, essa sobrecarga ela externa. Essa sobrecarga contém uma emoção, e essa emoção externa, ela foge para o comportamento. E obviamente que os resultados podem não ser muito bons, né? Isso aí você tem que fazer na terapia e não com bebida alcoólica, gente. Isso ela tá te perguntando. Vamos fazer aqui, ó, vou fazer um exemplo aqui, né? Ela fez uma pergunta. Tá. Pode falar? Pode. Consegue mudar a mentalidade dele para parar a bebida? É complicado trabalhar com essa parte, com essa questão dos vícios, tá? É muito complicado, porque são diversos estímulos, tá? Para ser avaliado, né? Tem o conceito de companhia, tem o que gera nessa pessoa a necessidade.
Então você não vai tratar de fato a bebida. Você vai tratar as emoções, os gatilhos, que são estímulos, os estímulos que são gatilhos que levam a pessoa a sentir. Então, às vezes, a pessoa bebe porque está entediado, ok. E toda vez que ela está entediada, ela bebe. Às vezes ela bebe porque companhias, as pessoas chamam. Então a gente precisa avaliar o que é, tá? Então, parte de vícios que a gente vai ter uma composição química já é um pouco mais complicado, tá, Viviane? Precisa de um tratamento mais amplo. A reprogramação só não vai funcionar. Porque existe também a dependência química, né, do organismo. É igual eu falei para vocês, né? O comportamento, se a gente se comporta aí a partir de 21 dias, né, você já trabalha a plasticidade cerebral e tem um hábito. A química, ela é muito mais rápida. Né? Um colega, por exemplo, que usa aí uma droga mais pesada, ele consegue viciar muito mais rápido do que através de um comportamento. O fenômeno de grupo aí tem impacto, né? É tanto que o às vezes... Sim, é importante ele ter uma rede de apoio que consiga auxiliar ele nos processos, nas crises. Tem uma coisa que é chamada fissura, né? Que é uns 20 minutinhos, meia hora ali de fissura, que é um gatilho. Então tem uma série de processos aí para trabalhar no caso de vício em drogas, tá? Porque o álcool é uma droga também, tá? Onde eu parei? Eu parei aqui. Ok, Viviane? Dá um feedback pra gente aí, tá? Tem todo um processo. Depois, se você precisar, você manda uma mensagem pra mim, a gente bate um papo, tá? Vamos dizer assim, ó, que eu estava falando sobre o álcool romper o senso crítico. Quem aí já viu, isso é muito comum, né? A pessoa que terminou um relacionamento, ela vai lá, ela bebe. Aquele relacionamento trouxe uma sobrecarga emocional e ela tem a sensação. Então a bebida, ela serviu como um gatilho. Aí ela bebe. Aí liga pro ex chorando, ai que eu te amo, ai não sei o que, ai eu quero voltar. E depois que o efeito do álcool passa, que ela percebe o resultado, ela fala assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Né? Ela libera toda essa sobrecarga emocional que está recalcada. E ela não consegue nem entender o porquê que ela fez aquilo. Crise de ciúme também é assim, né, gente? Crise de ciúme. Tá? Então, a reprogramação mental, ela parte de alteração de sentimentos. Você muda como se sente de acordo ao objeto, tá? Porque estímulo, gente, externo, a gente vai ter o tempo todo. Não tem como você eliminar todos os estímulos externos. Você precisa aprender a lidar com ele. Fazer com que ele deixe de ser um estímulo. Negativo, né? Obviamente. Alguma dúvida? Pessoal, vocês gostaram? Acho que travou o meu aqui. Tá. Vocês gostaram? Valeu a pena perder esse tempo com a gente aqui? Travou mesmo. Voltou. Valeu a pena, gente, a experiência, entender um pouco mais sobre o funcionamento da mente, sobre o que é de fato uma reprogramação. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite para todo mundo. E a gente volta a qualquer hora dessas.
Tchau, gente.